É onde que eu quero começar nessa manhã, Hebreus capítulo 5, verso 11. Mas eu sei que Hebreus capítulo 6 é uma das passagens mais complexas, mais difíceis. E você vai encontrar, compartilhei com vocês, pelo menos 4 a 5 pensamentos com relação a Hebreus 6, que fala ali sobre os rudimentos da fé, e falando que aquele que já experimentou das coisas celestiais do mundo vindouro, mas que vieram se afastar disso, que é impossível novamente renová-los para arrependimento. Falei da necessidade de salvação e compartilhando ali que qual era o problema? É que eles não tinham alimento sólido. Eu fiquei pensando nisso ontem, durante o dia, sexta-feira, durante a semana. E eu sei que ontem aconteceu algo incrível, né? Uma foi o chá de bebê da Roberta, né? Com a chegada da Emma, né? Mas a Jamília estava aqui com o William, né? E foi engraçado que eu falava na quinta-feira lá na rádio, no programa, consegui falar com eles. E eu, por um instante, eu falei sobre o William. E alguém entrou no WhatsApp lá da rádio e falou assim: pastor, me desculpe, corrija isso aí. Príncipe William, por favor. O povo todinho conhece o príncipe William lá, né? E eu sei que a Jamília, ela estava regulando a hora, né, do mamá do William, né? E ainda faltava 15 minutos dentro do cronograma dela, mas não do cronograma do William. E ele começou a já querer comer antecipadamente. E ela, como uma boa mãe, né, com seu programa, com seu schedule ali para fazer. Quando chegou nos últimos 15 minutos, não teve como. O William dominou o ambiente e venceu, né? E tiveram que dar uma mamá para o William, porque ele estava simplesmente dizendo: eu não abro mão do meu mamá. Aí eu fiquei pensando, né? Ela pegou lá a mamadeirinha e deu mamá para o William. Você imaginou, Jamília, que daqui a 10, 15 anos, o William continue chorando, querendo mamar? Seria uma grande decepção, não? Você já imaginou Deus? Quando Ele quer nos dar algo sólido, quando Ele quer nos dar algo que vai nos fortalecer, e Ele tem que preparar uma mamadeira para a gente, porque a gente não pode suportar as coisas de alimentos mais sólidos. Como fica o coração de Deus quando Ele quer te dar coisas, quando Ele quer te usar, quando Ele quer que você saia da sua posição para uma posição mais elevada e simplesmente você precisa de leite ainda? Alguém mais precisa de fone para tradução? Só o David? Débora, ajuda o David lá para ver se está legal lá. Alguém mais precisa de tradução ou não? Quer dizer, ninguém vai, se precisa de tradução, não vai entender o que eu estou falando, né? Alright. Qual seria a reação da Jamília se daqui a 15 anos o William ainda continuasse querendo a mamadeira? Eu creio que ela ficaria muito preocupada e ela ficaria um tanto quanto, talvez, decepcionada. E, na verdade, o William, ele não desenvolveria se ele continuasse recebendo leite. Eu penso que esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos como igreja. Na última quinta-feira foi tema do nosso estudo lá em Lowell. Nós estávamos falando sobre justamente isso. Se você lembra do conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, Deus, Ele nos dá tarefas do tamanho dEle. E se vem alguma tarefa que Ele nos dá e nós falamos: eu não me sinto capaz de fazer, ou você só escolhe aquelas coisas que você se sente capaz de fazer, tenha certeza que não é Deus que está te dando isso.
Porque o chamado de Deus e as tarefas de Deus são sempre do tamanho de Deus. Hello? Quantas vezes nós somos desafiados, querido, a fazer determinadas coisas? Ah, não, pastor. Isso eu não me sinto chamado, não. Isso eu não me sinto qualificado. Meu irmão, que tal você pregar no próximo domingo? Não, pastor. Que isso? Eu não consigo fazer isso. Você consegue, sim. Porque é do alto que é te dado o que você precisa. Amém. Lógico que você precisa de uma preparação. Lógico que sim. É bom você estudar? É bom. Se você se sente como um chamado de líder e você não lê livros, eu acredito que você está correndo algum risco. Hoje nós precisamos ler. Livros são mentores. Eu estava falando com Paulo na nossa mudança, nossa parte dos 50 caixas eram só de livros. Eu amo ler. Hoje com o computador fica muito mais fácil, com o iPad fica muito mais fácil. Você lê um livro até no seu smartphone. Mas muitas das vezes nós dedicamos muito mais tempo naquilo que nos é fácil entender ou que nos dá assim um deleite do que naquilo que nos desafia. Qual é o teu desafio para esse ano? Aonde você quer chegar? A que nível você quer estar? Ou você quer continuar fazendo as mesmas coisas que você sempre fez? Deus quer desafiar o teu coração. Deus quer desafiar o seu potencial. Deus quer ampliar a tua vida. Nós precisamos crescer. E Deus quer que a gente cresça. Ele quer trocar a fórmula da nossa mamadeira e quer nos dar coisas mais sólidas. Amém? Hebreus capítulo 5, verso 11, diz assim a palavra de Deus: do qual muito temos de que dizer, de difícil interpretação. O próprio autor fala que é difícil interpretar isso. Porquanto vos fizeste negligentes para ouvir, tardios em ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Por qualquer ainda que se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. É tão claro o texto. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Em outras palavras, Deus quer te fortalecer para que você não seja lançado de um lado por outro por ventos de doutrina. Deus quer que você saiba para onde que Ele quer te conduzir. E isso nós temos aprendido que só vem com um relacionamento com Deus. É no relacionamento com Deus que nós conhecemos. Eu tenho absoluta certeza, se você é casado, você sabe exatamente como irritar o teu marido. Eu tenho absoluta certeza. Você já, quando vai falar determinada coisa, você sabe, a reação dele vai ser essa. Por causa de quê? Relacionamento. Você conhece o marido que você tem. E a gente, quando a gente quer elogiar nossa esposa, nós sabemos como elogiar. Glória a Deus, pastor. Né? A gente só fala as coisas boas para elas, né? Glória a Deus, pastor. Principalmente nas boas intenções. Você sabe como atingir os seus alvos, né? Não, marido trata bem a esposa sempre, né? Deixa Deus te usar, pastor. O João gostou dessa. Mas voltando à palavra, queridos. Depois das irmãs, eu não estou olhando para nenhuma delas, só estou olhando para a cara dos homens.
Nem para minha esposa eu estou olhando nessa hora. Mateus capítulo 5, verso 48. Jesus fala assim: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito o vosso Pai que está nos céus. Alimento sólido é para quem é perfeito. Às vezes nós entramos num lugar e começamos a ouvir determinadas coisas e não conseguimos muitas das vezes se nutrir daquilo que está sendo dito. Porque nós precisamos exercitar as nossas faculdades mentais. Nós precisamos crescer. Nós precisamos simplesmente avançar. E aqui é Jesus que está falando. Ele não ia falar algo que não é possível para você. Ele está falando: sede vós, pois, perfeitos. Então, a perfeição, ser perfeito, é algo palpável, é algo que pode ser alcançado. É algo que pode ser praticado. Um outro texto que eu gosto também, está lá em Gênesis capítulo 6, verso 9, e se refere a Noé. Diz que Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Por quê? Andava com Deus. Olha que grande segredo, querido. Você quer ser perfeito? Ande com Deus. Diz que ele andava com Deus, por isso ele tinha essa estrutura na vida dele. Quando Paulo escreve aos Filipenses, é uma das cartas muito lindas de Paulo, capítulo 3, verso 15. Ele fala assim: por isso, todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se você sente alguma coisa de modo diferente, Deus vai te revelar. Mas ele faz aqui: pelo que todos quantos somos. Paulo não estava sendo soberbo. Ele simplesmente entendia que se ele andasse com Deus, ele poderia ter essa perfeição. Quando eu ouço a palavra que Paulo também escreve aos Colossenses capítulo 2, verso 10, diz, olha, coloca para mim aí, Asaf, essa eu não anotei aqui não. E tendes a vossa plenitude nele, que é o cabeça de todo o principado e toda a potestade. E eu tenho certeza que não era esse o versículo que eu tinha lido. Mas Paulo escreve aos Colossenses dizendo para eles que eles eram completos, que eles eram perfeitos. E que eles eram perfeitos por causa de Cristo e a união em Cristo Jesus. Então, uma coisa que eu chego à conclusão, querido, muito claro, não é pelas nossas ações, não é pelas nossas obras que muitas das vezes nós atingimos a maturidade, mas é pelo relacionamento que nós temos com aquele que pode nos transformar. Jesus quer isso para a gente. É somente através do sacrifício de Cristo, é somente através realmente daquilo que ele fez na cruz do Calvário, a gente entendendo, nós vamos tirar aquela nossa incapacidade, aquele peso que tem sobre nós. A maioria das vezes, quando é dado uma atribuição a alguém, um chamado a alguém, e você fala: fulano, você pode fazer isso na igreja, ou aquilo, ou dirigir essa ou aquela reunião, vem aquele peso de pecado, de erros, de falhas, e a gente fala: não, eu não sou capaz. Eu não sou capaz também de estar aqui essa manhã ministrando para vocês. Mas é Cristo quem me capacita. Amém. É Cristo quem morreu por mim na cruz e levou sobre si os meus pecados. Lembro quando eu me converti, cheguei em casa e falei que era crente e que Jesus tinha lavado os meus pecados. Eu falei: então agora você está purinho. Meu irmão falou isso para mim. Eu não sabia, eu era um novo convertido, não sabia como respondê-lo. Ele falou: vocês crentes, vocês acham que vocês estão tudo certo, né? Vocês já não tem problema nenhum. Realmente, quando a gente entende o que Jesus fez na cruz, o peso do pecado, ele sai do nosso coração. E nós, simplesmente, obrigado, Anderson, uma palma para o Anderson, gente. Eu fiz a comida, e na correria de sair, com a chuva, com tudo, quase metade do frango ficou dentro do meu forno. E eu não sei se te informaram que estava dentro do forno. Informaram?
Mas o forno estava desligado, gente. Pelo menos isso, né? Obrigado, Anderson. Saiu daqui, foi lá em Chelmsford, 40 minutos. O herói do nosso almoço. Quando, depois desse breve intervalo, de honrar o nosso irmão que se esforçou, salvou o frango. As escrituras, quando elas falam de Noé, Sete e Jó, retrata eles como homens perfeitos. Sem dúvida, esse termo, ele também pode ser aplicado a muitos discípulos do Senhor Jesus, fiéis que viveram em diferentes épocas. Mas quando nós falamos disso, de ser perfeito, eu não estou nessa manhã dizendo para vocês que essas pessoas nunca cometeram erro. Que depois de eu ter aceitado Jesus como Senhor, eu nunca cometi erro. Ou que nunca precisaram de alguma correção. Mas o que eu estou dividindo com vocês, que o processo da perfeição, ela pode ser alcançada. E nós alcançamos quando nós cumprimos a vontade de Deus. Cumpra as leis de Deus. Esforça na tarefa de obedecer a Deus. Paulo mesmo falava, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O problema é que hoje o pecado tem detido as pessoas. O problema é que hoje os nossos erros têm nos desqualificado para as coisas que Deus nos chama, porque nós não entendemos aquela aliança feita na cruz do Calvário e o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Nós queremos fazer as coisas na força do nosso braço. Nós queremos fazer as coisas na nossa habilidade. Quantas vezes nós estamos querendo mudar as pessoas na nossa força? Quantas vezes nós queremos simplesmente construir as coisas nas nossas decisões, sem respeitar muitas das vezes os limites das pessoas? Paulo, eu amo quando ele fala, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu odeio, esse que eu faço. Maldito homem que eu sou! Quem pode me livrar do corpo do pecado? E ele responde, mas graças a Deus por Jesus Cristo, querida. O Pai Celestial, Deus, Ele está te chamando nesse tempo para coisas grandes. E se Ele está te chamando para as coisas grandes, Ele vai te capacitar. Ele vai te dar os recursos. Mas nós pensamos que para fazer as coisas de Deus, nós precisamos primeiro nos preparar. Se você vai se preparar para fazer as coisas de Deus, você não precisa de Deus. Deus quer te dar todos os recursos que você precisa para que o nome dele seja glorificado. Moisés podia abrir o mar? Hello? De jeito nenhum. Abraão poderia ser o pai de muitas nações ou ser pai na idade que ele tinha? Ana poderia ter o filho que teve? Gideão poderia ter as vitórias que ele teve? E assim vai pela palavra de Deus, querido. Quantas vezes, querido, nós estamos pensando que somos nós que temos que fazer o que só Deus pode fazer. E nós nos desqualificamos. E nós paramos. E nós viramos as costas. E a gente volta para o nosso leitinho, um lugar de conforto, no colinho do papai e da mamãe, no tranquilo. Queremos ser ninados. Oh, como é gostoso. Oh, Deus, eu te amo. Papaizinho. E Deus está querendo, se levante. Eu quero usar a sua vida. Deus, amado, Deus nos dá todos os recursos que nós precisamos. Agora, o quanto que eu quero abrir mão de mim mesmo. Nós somos muito orgulhosos. Nós somos soberbos. Nós somos independentes. Deus quer que a gente cresça.
É muito interessante a história, né? E aquelas coisas que você recebe pela internet. Algum tempo atrás eu recebi, né? A trajetória do bebê até a idade adulta, né? Nos primeiros anos está ali totalmente dependente do papai e mamãe. Quando chega ali a meia-idade ali, ainda, papai, eu quero isso, mamãe, eu quero isso, quero aquilo. Aí chega a adolescência. Nossa, o velho acha que eu sou criança, né? Ele acha que tudo ele tem que estar cuidando de mim. Ele quer ter o controle da minha vida. Aí quando passa da adolescência, pai, o senhor não acha que eu já sou grande o suficiente, que eu sei cuidar da minha vida? Aí casa, vai ter filhos. Aí começa. Nossa, seria tão bom que meu pai estivesse agora aqui para me ajudar. Aí se torna bastante adulto. Não fica triste com isso não, tá? Não se choca não. Aí o velho morreu. Aí fala, se eu pudesse ter continuado tendo os conselhos do meu pai. Essa trajetória de todos nós, queridos. Nós chegamos numa adolescência e às vezes não saímos dela. Lembra aquele vídeo que eu passei para vocês, a destruição da igreja? Hoje nós temos tantos homens adolescentes que não querem sair da adolescência. São divertidos, são legais. Nossa, isso é cool. Mas não faz coisas de homem. Não faz coisas de pessoas maduras. O quanto que você mudou nos últimos 5 anos? Será que você já foi encorajado, você que tem mais de 5 anos de igreja, a abrir um culto, a tirar uma oferta, a orar por uma pessoa, a pregar num dos grupos de estudo, liderar uma reunião de oração? Ou nós vamos continuar sendo um garotão até Jesus voltar? Deus quer que a gente seja perfeito, querido. Deus quer nos dar alimentos sólidos. Ele quer nos usar ainda mais. É muito lindo que nós ouvimos aqui de Tony, Lucia e Amélia. É muito bom ver pessoas praticando aquilo que Deus tem ensinado. Mas Deus quer, de forma corporativa, todos nós sendo usados. E você não precisa estar aqui onde eu estou, não, querido. Você pode ser usado dentro da tua casa, no meio da tua casa, no meio da tua família. Qual a tua posição de liderança dentro da sua casa? Como que você está liderando suas filhas, a sua família? O que de Deus você tem dado para as pessoas que estão à sua volta? A igreja hoje, ela sofre muito um aspecto. Quando eu estou falando aqui de homens, de jovens, de sermos perfeitos, porque na maioria das igrejas, você tem muito mais mulheres espirituais do que homens espirituais. São exceções os homens espirituais. E Deus quer de forma corporativa que a gente se levante para liderar uma geração. Amém. A gente canta sobre liderar uma geração. A gente gosta de falar que Deus vai impactar uma geração. Mas o que nós estamos fazendo pela nossa geração? O que eu estou fazendo pela nossa geração? Eu sei que existem princípios básicos para ser perfeito. Falar a verdade, amar o próximo, ser fiel, respeitar as pessoas, honrar as pessoas, e assim vai, etc. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo exemplos de homens que fizeram coisas e que somente conseguiram fazer porque Deus estava com eles. Não é porque eles eram sábios, não. O homem mais sábio, considerado um dos homens mais sábios, Salomão, ele tropeçou no final da vida dele. Ele simplesmente contaminou a casa de Deus. Ele enfiou os pés pelas mãos. Então não é sabedoria que nos qualifica para fazer as grandes coisas de Deus. Gênesis capítulo 39, verso 2 e 3. Eu gosto da história do jovem José. Eu amo a história de José.
Acho que todos sabem dessa história, mas só um parênteses. José, filho de Jacó, certo? Filho querido, amado, era talvez o filho predileto dele, era o filho da velhice. Depois veio mais um, qual era o nome? Benjamim. E ali então os irmãos enciumados simplesmente fazem um plano para matá-lo. Até que um dos seus irmãos, Rubens, o protege. Fala, não vamos fazer isso com o moço. Lançam ele num poço, deixam ele lá e no outro dia vende para um mercadante que passava lá. Era um comprador de escravos, né? E ali então ele é vendido lá no Egito. Aí foi para a casa de Potifar. Aí conta essa história aqui. E o Senhor estava com José. E se tornou próspero. E estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o Senhor que Deus era... Fala. E viu o Senhor que... Deus era com ele. E que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. A minha versão diz assim: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graças aos olhos do carcereiro. Ele estava numa outra fase da sua situação. Lá Potifar falou, olha, você pode ter tudo na minha casa, menos a minha esposa. E a esposa então atentou contra ele, ele fugiu para ser fiel ao seu senhor. Ela falou que ele tinha tentado abusar dela de alguma forma. Ele foi lançado lá no cárcere. No cárcere ele se torna um líder, por quê? Porque ele era sábio? Não. Porque ele era habilidoso? Não. Por quê? Deus estava com ele. Deus está com você, meu irmão. Deus quer fazer você próspero. Deus quer que tudo que você coloque a mão seja bem sucedido. Amém. É Deus fazendo isso. Quando é que você vai abrir mão de você mesmo e falar, Deus, eu te entrego a minha vida. Eu dou a ti, Senhor, a honra. Quantas vezes nós estamos ignorando Deus, querido? Quantas vezes Deus está querendo nos socorrer, está querendo nos intervir, está querendo ministrar para a gente. Mas a gente vive a nossa vida, a minha experiência, a minha expectativa. E muitas das vezes nós estamos vivendo experiências doloridas e não abrimos mão da nossa dor, que Jesus já levou sobre a cruz. Assim nós encontramos diversos homens que Deus era com eles. Moisés, Deus o atraiu para Moisés. Quando Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, vai lá e fala com o faraó. Ele falou, Senhor, qual é o teu nome? Nem o nome de Deus ele sabia, mas ele sabia ouvir Deus. E Deus estava falando com ele. Quantas vezes nós achamos que nós temos que passar por profundas meditações transcendentais, metafísicas, para que a gente possa ter experiências com Deus? Não é o que você faz, querido, é o que Ele quer fazer na sua vida. Não é o que você quer, é o que Ele quer através da sua vida. E eu sei que muitos têm resistido, anos após anos, a abrir mão e falar, Deus, eu entrego a minha vida. Toma nos seus braços, Senhor. Abraão estava lá na casa dos seus parentes, lá Deus o chamou. Falou, Abraão, sai daí dessa terra, eu vou te mostrar uma outra terra. E por diversas vezes nós vemos Deus falando com Abraão. Não era Abraão que falava com Deus, Deus falava com Abraão. Deus quer falar com você. Deus quer te dar essa experiência. Deus quer te dar alimento sólido. Deus não quer que você vive caminhando por emoções, não. Deus quer que você caminhe com propósito. Deus tem chamado para cada um de vocês. Deus não chamou alguns privilegiados, não. Deus chamou cada um de vocês que está me escutando nessa manhã.
Deus tem um projeto, cada um. Quando eu orava pelo George, eu estava falando, as palavras de Davi, Senhor, quando eu estava no ventre, matéria ainda informe, o Senhor já escrevia os seus planos. Por isso que somos contra o aborto. Um aborto é encerrar uma história que Deus está querendo fazer. Vamos pensar, Gideão venceu um exército com 300 homens. Isaías, quando viu a glória, teve a visão do trono de Deus, a única coisa que ele confessou foi o seu pecado. Falou: Senhor, eis que eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a sua glória. Quando nós temos um encontro com Deus, realmente o nosso interior, ele salta dos nossos erros. E às vezes nós não queremos consertar os nossos erros, porque nós amamos demais os nossos erros. Deus quer mudar a sua vida, querido. Deus quer que você dê um jump na sua vida. Dê um salto. Deus quer fazer coisas novas, diferentes. Josué, ele ouviu o desafio de Deus. Nessa manhã eu só estou falando a palavra de Deus com você. Não é teoria de Marco Aurélio, não. Não é visão de Christian Fellowship of Boston, não. É a palavra de Deus e como que Deus trabalhou a vida desses homens. Josué capítulo 1, o livro começa de uma forma fantástica. Eu amo. E sucedeu, ele começa a falar, sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Servidor de Moisés. Você quer ser chamado por Deus? Você quer dar continuidade na sua vida? Serve alguém. Com certeza Deus vai te usar, querido. Estava falando com o Paulo lá dentro, um pouquinho que nós estávamos conversando. Eu falei: Paulo, eu falo para as pessoas, se eu não servir para servir, eu não sirvo para nada. Verso 2. Moisés, meu servo, é morto. E ele fala aqui: levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus está dando a terra. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como disse a Moisés. Ele está renovando a promessa para Josué. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. E ele continua: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei que seus pais lhe dariam. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo. Cuide de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha como que Deus trabalha, gente. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, a palavra de Deus. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo, fala assim para mim, tudo, quanto nele está escrito. Porque então farás o quê? Continua. Continua. Stop. Como é que é, Tristão? Não te mandei eu? Viu que diferença de ênfase? Vocês leram assim, não te mandei eu. Como é que é a ênfase? Não te mandei eu? É um pouquinho diferente, não é não? Você acha que Deus está falando assim melodicamente, poeticamente, com não te mandei eu? Não. Não te mandei eu? Autoridade. Ele está mandando. Esforça-te e tem? Não te? Nem te? Porque o Senhor teu Deus está? Por onde queres andar? Primeira coisa aqui, uma mudança de vida que se você queira, a primeira coisa ele fala, levanta-te. Levanta-te.
A primeira coisa que Deus quer na sua vida é que você levante, mexa, mova, esteja pronto. Esteja pronto para caminhar, esteja pronto para visitar, esteja pronto para reagir. Se levanta da sua letargia, da sua posição de desculpas. Quando Deus nos chama para demandar coisa, é tanta dor na nossa cabeça, no nosso ministério, que às vezes a gente fala que até o dedão que está doendo nos impede de fazer a vontade de Deus. Rapaz, estou porque me fizeram isso, me fizeram aquilo. Aí Deus olha assim, tá, e o que eu tenho com isso? Eu quero que você faça para mim. E a gente fica querendo que Deus venha e fala, tadinho, tá dodói. Pera aí, beijinho. Até parece que beijo Sara, né? Mas para criança, Sara. E a gente quer continuar sendo criança, bebê de Deus. E Deus está simplesmente precisando de homens e mulheres que se levante para fazer essa geração entender que há um Deus. Você estava falando antes do culto comigo, pastor, há muita gente lá fora carecendo de determinadas coisas. E sabe o que mais me dói, querido? Você tem tudo isso que as pessoas lá fora precisam. Vamos nos levantar nessa manhã. Vamos nos levantar para corresponder ao coração de Deus. Amém. A segunda coisa que eu vejo nesse texto aqui, se agarre na promessa de Deus. O que Deus falou? Tem uma promessa de Deus. Busque uma promessa de Deus. Aqui ele fala assim, ó Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. De vez em quando eu vejo aí, principalmente guerreiros de oração, esse pessoal, pastor Edson já mudou bastante, ele não faz mais isso não. Mas fala assim, onde colocar o planta do nosso pé, teu? Aí a pessoa sai lá. Mas nunca que alcança nada. A promessa foi lá para Josué. Ah, mas eu profetizo. Ok, se Deus falou, vai acontecer. E outra coisa aqui, que ele fala para Josué. Eu serei contigo. Você não está só. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você não está só. Fala para a pessoa que está do seu lado. Eu estou vendo se você está falando para a pessoa que está do seu lado. Você não está só. Eu não vi ninguém falando para o David. Você não está só. Quando eu olho as promessas de Deus, querido. Você quer uma promessa legal? Mateus 28, 20. Olha só. Ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco? Até? Você quer coisa melhor do que essa? Sabe quem está prometendo isso aqui? Jesus. Ele falou que vai estar com você todos os dias. Mas quantas vezes nós estamos preferindo estar dependente de homens do que dependente de Deus, querido? Hebreus 13, 5. Tem mais promessa. Seja a vossa vida isenta, contente com o quê? Porque ele mesmo disse. Pronto, você já tem duas promessas. Quantos querem agarrar essas promessas? Fala assim, eu pego, é minha. Eu não abro mão. Amém? O apóstolo Paulo ministrando, ele fala com muita propriedade e com muita autoridade. Esse sabia das coisas. Romanos capítulo 8, verso 38. Vocês viram que eu só li versos para você essa manhã? Porque eu estou certo. Fala comigo. Nem morte, Nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades. Acabou o medo do diabo. Ele não vai puxar tua perna, não. Volta. O que está escrito ali? Nem?
Vamos lá. Nem? Nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quantos querem isso? Amém. E a gente às vezes vive cheio de medos, querido. O que Deus te chama para fazer hoje, querido, é isso aqui, confiar nele. O que fez você parar? Ou por que você não continuou a andar? Ou porque você nunca teve a determinação de começar a andar? Ser perfeito, somente Cristo pode nos fazer perfeito, querido. Agora, nós nos tornamos perfeitos na medida que nós avançamos, na medida que nós experimentamos a fidelidade, na medida que nós experimentamos o amor do Pai. Então, cada dia nós vamos nos fortalecendo. E cada dia que nós vamos nos exercitando, nós vamos precisando de alimentos mais fortes. Se eu fosse comer o que um lutador de boxe come para se preparar para uma luta, se você entende disso, você sabe do que eu estou falando. O que um atleta, quanto que... Esse dia eu estava vendo um atleta lá que comeu 20 ovos. Eles têm que se fortalecer, porque eles vão gastar energia. Nós precisamos nos fortalecer em Cristo Jesus, querido. Eu tenho que me levantar. Eu tenho que segurar as promessas que Deus... Mas, pastor, eu não me julgo capaz. Gideão viveu esse problema também. Quando Deus chega para ele e fala assim, homem valente, vê lá no capítulo 6 de Juízes. Fala, Senhor, a minha casa é menor, eu sou mais pobre, então, e o que foram feitos das suas promessas? No capítulo 1, quando eu vejo esse texto de Josué, eu vejo Deus encorajando um rapaz que talvez estivesse com medo, estava inseguro ainda, e Deus estava dando uma afirmação para ele. Você não chega uma pessoa, você olha uma pessoa com a cara de coragem, você vai falar, coragem, irmão. A cara dele já está falando que está com coragem, mas eu talvez estivesse olhando assim, e agora? Foi tirado dos meus pés, foi tirado, eu servi a Moisés, e agora para onde eu vou, quem eu sou, o que vai acontecer, esse povo vai acreditar em mim? Deus vira para ele e fala assim, esforça-te. Fala para a pessoa que está do seu lado, se esforça. Tem bom ânimo. Aí Deus volta novamente com mais ênfase e fala para ele assim, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Bom ânimo. Você não precisa falar para alguém se animar se você vê que essa pessoa está animada, querido. Aí Deus volta novamente e dá a ênfase que o pastor Tristão deu. E mais uma vez fala, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu quero muito que você entenda, querido, que o Deus que te chamou, Ele vai estar todos os dias com você. Ele vai te capacitar. Ele quer falar com você. Ele quer se relacionar com você. O Deus que nós servimos é um Deus pessoal. Então, querido, abra mão de depender de você mesmo, do que você é capaz. Não é a sua habilidade, não é a sua inteligência que te fará perfeito, mas a palavra que vem de Deus. Amém. Amém? Deus fala para ele, Josué, não se aparta da sua boca as minhas palavras. Faz tudo conforme está escrito. E você vai ver que você vai ser bem sucedido. Quando você chega lá no capítulo 6, bota o capítulo 6 aí para mim, Asaf. Diz que Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor, olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valores.
A minha versão diz um pouco diferente. Não sei se é os próximos versos. Mas diz assim: ao erguer os olhos, se deparou com o Senhor. Ao erguer os olhos, ele se deparou com o Senhor. Quantas vezes nós não conseguimos ver o que Deus tem, porque nós somos somente cabisbaixo para as nossas coisas, introspectivos. E Deus chega para ele e fala: olha, eu quero te dar essa cidade. Eu estou falando para pessoas nessa manhã que Deus quer mudar o destino, que Deus quer mudar a história. Deus quer abrir simplesmente a sua visão e falar que aquilo tudo que você sempre sonhou pode ser alcançado, desde que você considere o Deus que abre as portas. O verso, acho que foi do Nicolas essa semana: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Foi o seu verso esse? Do João, né? Então, querido, vamos permitir que ele entre. A gente canta tanto: entra na minha casa, entra na minha vida. Você quer mesmo? Você quer que ele mude essas estruturas? Ou a gente só vai cantar de boca para fora? Vamos ficar de pé?